Pois é, estamos na hora também de dizer assim, cordiais votos de muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz da Esperança, que é da inteira responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mormente São Centro, que coordena as províncias do Ambo, do Quando, do Icubango, também a província do Bié. O programa Voz da Esperança é emitido todas as noites de quartas-feiras, das 21 às 22, à sexta-feira, das 19 às 20 aproximadamente, e aos sábados, das 7h30 às 8h30 minutos. Portanto, à quarta-feira temos estudo de profecia, sexta-feira o ouvinte pode acompanhar aqui o comentário da porção bíblica que é lida ao longo da semana, um calendário internacional adventista do sétimo dia, que permita que todos os fiéis, não é, da Igreja Adventista e todos aqueles que se proponham a participar desta leitura, desta andança, desta cavalgada da leitura bíblica, possam então, ao longo dos 365 dias do ano, ler a Bíblia toda. De janeiro a dezembro, os 66 livros da Bíblia são lidos. Então, à sexta-feira, à noite, neste horário, nós estamos aqui na rádio, para que o ouvinte possa resumir conosco alguns dos aspectos, alguns dos assuntos importantes, necessários, que a Bíblia nos vai ensinando ao longo da semana. No sábado, temos o culto adventista do sétimo dia, portanto, o ouvinte participa aqui com toda a estrutura do culto, não é? Escola sabatina, espaço para crianças, para adultos, os louvores do Inário Adventista. Depois temos o momento de saúde e temos o culto solene com a pregação da mensagem de Deus, que é exposta sempre com muito carinho para apelar o seu coração. Então, caro ouvinte, agora aproveitar o momento para estender as saudações aos comentadores residentes, Basílio dos Santos e também Fernando Eduardo. Um grande abraço ao Denilson Sachocal, que está do outro lado a garantir a operação técnica, e o Valdemar Jorge, e também ao irmão Daniel, que garante aqui a transmissão através das vias não é, da internet, as vias interplanetárias. Quisermos ser mais tecnicistas na expressão. Irmão Fernando, irmão Basílio, bem-vindos. Obrigado, irmão Gilson. Feliz sábado para si, feliz sábado também para a sua família, e feliz sábado para o irmão Fernando, e a sua família também, e a minha família também, né? Obrigado, feliz sábado a todos. E feliz sábado também a todos os nossos irmãos que têm estado a dar o seu testemunho a cada dia que passa, a cada hora que passa, de que têm estado a melhorar significativamente a sua leitura bíblica. E um feliz sábado especial ali como o município agora da Cambandua, né? Já e eu já me cortar a cabeça se dissesse comuna, né? Mas também feliz sábado ali as aldeias de Catabola, ali no município do Andulo, e em todas as partes que nos ouvem, né? Porque agora a lista é tanta, já não conseguimos citá-los pelos nomes, mas aí, irmão Fernando, parece que eu vou adiantar já o Calopa parece que não vai faltar. Irmão Calopa parece que não vai faltar. E eu estou curioso, por exemplo, assistir o batismo do irmão Calopa. É verdade, ele está a seguir o estudo bíblico através da assistente virtual, a Esperança, não é? Por isso, merece mesmo um feliz sábado, Calopa. Feliz sábado, irmão Basílio, irmãos Gilson. Olha, outro feliz sábado assim especial para os nossos ouvintes que nos ouvem a partir de Calumbala. Calumbala é uma aldeia de Cambandua. Exatamente. Então, feliz sábado para todos os nossos ouvintes. Muito bem, e as distintas entidades que estão em nossa sintonia, não é? Estamos a falar de entidades governamentais, estamos a falar de entidades religiosas, autoridades tradicionais e muitas outras que estão em nossa sintonia e que fazem sempre a questão de, sempre que possível, dar uma nota, dizer que estão sempre com o programa no ar. Ora bem, um grande abraço ao Rubens Chiplica e ao grande colega Chaves também do Jornal de Angola, das edições de novembro, portanto, em companhia do programa Voz da Esperança.
É sempre um prazer ter-vos do outro lado. Irmão Fernando, o que nós lemos ao longo da semana passada, que vamos, portanto, comentar hoje, e o que vamos ler a partir de amanhã? Exatamente, irmão Gilson, a leitura está interessante, portanto, estamos já nas cartas paulinas. Na sexta-feira passada entramos para a carta aos Colossenses e lemos de Colossenses até Hebreus. Até o dia de hoje lemos até o capítulo 3 de Hebreus. Amanhã vamos dar continuidade neste livro de Hebreus, vamos ler os capítulos 4 até o capítulo 6. No dia 14, Hebreus 7 a 9. No dia 15, Hebreus 10 e 11. No dia 16, Hebreus 12 e 13. No dia 17, entraremos para Tiago. No dia 18, 1 de Pedro. No dia 19, 2 de Pedro. Muito bem. Então vamos começar por olhar para a carta aos Gálatas. Crê-se que o livro tenha sido escrito entre os anos 48 a 55. Os teólogos chegam mesmo a crer que o livro provavelmente terá sido escrito muito antes do Concílio de Jerusalém, aquele que está em Atos capítulo 15. É uma das primeiras cartas de Paulo dirigida à igreja da Galácia, que inclui regiões distintas, desde Listra e outras regiões. E, portanto, Paulo escreve para uma igreja composta por um misto de membros. Estão ali judeus cristãos, portanto, judeus que aceitaram a mensagem cristã, e também gentios que se converteram, e muitos outros que estavam a ser, de alguma forma, discipuladas por judeus, ou seja, por mestres judaizantes. Portanto, é uma igreja com um público bastante complexo, e para esses Paulo vai escrever e começa exatamente por, pelo menos até o versos 2 e 3, por saudar aos irmãos da igreja. Essa ideia da saudação, e eu faço sempre aqui questão, parece ser algo muito simples, mas também pode vir dali um grande sermão. Exatamente. Porque saudar é um ato que está presente na Bíblia em quase, pelo menos nas cartas, quase em todos os momentos. Até o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, já quem manda a saudação não é o apóstolo, não é o profeta, é o próprio Deus. Aí no versos 4, 5 e 6. É Deus, o Pai, não é? Jesus Cristo e o Espírito Santo a mandarem saudações. Portanto, este ato de saudar parece ser fundamental. Deixa-me ler aqui, Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar, portanto, dos nossos pecados, né? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, é bastante enfático e objetivo. Entra a saudar e apresenta já a missão de Deus, a missão de Jesus, que é o nosso Salvador. Pois, irmão Gilson, este é um costume que nós conseguimos, por exemplo, ver na medida em que os escritores bíblicos vão escrevendo para outros povos, e é comum também aqui a ideia deles apresentarem-se e apresentar aqueles com quem eles estão comissionados, ou seja, aquele que os comissionou. E é importante aqui, porque Paulo, quando faz esse prefácio e dessa saudação aqui, ele apresenta Jesus Cristo, apresenta Deus Pai, para dizer que ele não vem sozinho, ele vem exatamente recomendado. Uhum. E tudo quanto está a escrever é com a autoria, ou com, como é que se diz? A homologação, pois a assinatura de Deus Pai e Jesus Cristo. Então, creiam neste Evangelho, creiam nesta palavra, porque ela é verdadeira e fiel. Ele diz mais, eu não sou apóstolo da vontade de homens, portanto, não há nenhum homem, nenhum concílio humano que resolveu sentar
e por sua própria vontade me tenha instituído. E veja como é que ele termina a saudação no verso 5. Ao qual seja dada glória para todo sempre. Significa que eu escrevo, mas não me exalto a mim mesmo. Vou exaltar a Deus Pai, ao Deus Filho, né, ao Deus Espírito Santo. E estes, né, é que devemos sim glorificá-los em tudo quanto nós fizemos. Dali é que ele vai começar a escrever, né? E é interessante que o livro de Gálatas traz a resolução de muitos problemas, tal conforme disse o irmão Gilson. Então, nós aqui vamos aprender, né? E também a desaprender muita coisa. É interessante essa forma como o irmão Basílio fecha. Portanto, nesta primeira apreciação sobre a saudação, Paulo diz que, portanto, a exaltação deve ser dada a Deus. O nome de Deus seja o único a ser exaltado. Portanto, parece que os apóstolos na Bíblia enfatizam muito a ideia de que só Deus, irmão Fernando, merece essa honra e glória perante os homens. Exatamente, irmão Gilson. Essa aqui é uma doutrina que foi bem compreendida pelos apóstolos, e nós, ao lermos as cartas paulinas e outros livros da Bíblia, conseguimos perceber aqui que mesmo até os anjos, não é? Também rejeitaram a adoração, conforme está lá em Apocalipse, não é? João, que recebeu aquela revelação, não é? Lá na ilha de Patmos, prostrou-se diante do anjo, mas o anjo levantou-lhe dizendo: olha, não adore a Deus, porque eu também sou conservo teu, não é? E Paulo também vai enfatizando isto nas suas cartas, que o único que deve ser adorado é Deus. Por isso é que as doutrinas que nós conseguimos perceber desde Gênesis e Apocalipse é cristocêntrica, é Cristo no centro. Adore a Deus. Olha, se todos os cristãos pudessem perceber esta visão bíblica de que só Deus, só Cristo, e como faz parte dos solas de Martinho Sola Lutero, sola Escritura, solo Deus, solo Cristo, sola Fide. Portanto, se as pessoas percebessem esta unidade da palavra de Deus, baseada só na divindade, muitos cristãos hoje poderiam ter sido prevenidos, pelo menos dessas falsas profecias, porque por falta do conhecimento, muitos aceitam no Evangelho a amálgama, né? Que inclui o nome de Jesus, mais outros, ou às vezes até exclui o nome de Jesus, vai surgindo outros. A palavra de Deus, logo, em qualquer ponto em que lermos, vai sempre trazer a ideia de que só Deus, a honra seja dada a Ele, a honra seja dada a Cristo, a honra seja dada ao Espírito Santo, a sua palavra e a sua lei, sempre assim com estas exclusividades. Exatamente, e é muito característico mesmo nas cartas paulinas, não é? Quando ele escreve também a Timóteo, ele enfatiza, logo na saudação, ele diz assim: ao único Deus, o imortal. Quer dizer, ali já conseguimos também perceber alguma coisa. Portanto, só Deus é imortal. Nenhum ser humano possui a imortalidade, senão esperar daquele dia, não é? Quando Jesus Cristo voltar sobre as nuvens do céu e assim obtermos essa saudação. Portanto, Paulo, logo na saudação, passa já aqui algumas doutrinas muito importantes para o nosso crescimento espiritual. É interessante quando tu lês, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, escrita por Ellen White, uma escritora americana, e na qual profetiza, não só considerada pelos adventistas, mas por vastos grupos religiosos, né, cristãos, claro. E veja aqui, irmão Gilson, ela diz assim: os ensinos de Paulo, por exemplo, em Gálatas, estou a falar exatamente do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, né, ela diz que os ensinos de Paulo estavam em harmonia com as Escrituras e o Espírito Santo tinha dado testemunho de seu trabalho. Por isso, ele advertia seus irmãos a não atenderem para coisa alguma que contradissesse as verdades que lhes havia ensinado. Então, casa claramente com aquilo que o irmão Fernando estava aqui a dizer, porque Paulo, ele buscava autoridade da parte divina e mostrava a todos os seus leitores, aqueles na qual ele ministrava a palavra, de que poderiam exaltar única e exclusivamente a Deus. Então, nós também aqui não fizemos diferente. Este ponto que foste buscar acaba por ser uma boa forma de convidar o texto que nós vamos ler. Está logo no capítulo 1 da abordagem que fazes. Veja, nós dissemos que o livro aos Gálatas, portanto, é a carta de Paulo
a região da Galácia, que incluía regiões como Derbe, como Listra, como Icônio, como Antioquia e a Psídia. Portanto, região que compunha judeus cristãos, gentios também que se converteram ao cristianismo, e depois muitos outros mestres que pretendiam levar as pessoas para princípios judaicos distantes, portanto, dos princípios cristãos. Portanto, estamos a falar de mestres judaizantes. Veja o que Paulo vai logo advertir à igreja dos Gálatas, aqui no verso 6, capítulo 1, verso 6, vai nos dizer o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis, não é? Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, são palavras muito enfáticas que nos metem a refletir muito. Irmão Gilson, é interessante. Já tenho vontade de repetir o texto. Corretamente. Mas penso que está claro. Não, mas está bem claro. Até ali em casa também, quem anotou, por exemplo, quem está a fazer a leitura sabe que está bem claro. Paulo não poderia escrever mais do que isso. Correto. O verso 8, na qual, por exemplo, o irmão Gilson termina com grande entusiasmo. Quer dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Qual é o evangelho? O evangelho é Cristo. Por isso é que ele disse: eu prego a Cristo, que é escândalo para os judeus. Né? E veja aqui, irmão Gilson, é interessante que Jesus Cristo hoje, né, ele é recebido por muitos, como também é negado por muitos. Mas eles negam por quê? Por causa da loucura da cruz. Acham que Cristo, sendo Deus, não poderia ter que ir aonde ele foi. E muitos aí, ao tentarem trazer a ideia de que Cristo não foi a pessoa que realmente os cristãos talvez admitem que ele é, que é Deus. Claro, nós admitimos que Jesus Cristo é Deus. Eles tentam trazer aqui uma imagem contrária a esta. Nós admitimos que, porque a palavra de Deus diz. Claramente. Nós só cremos. Nós cremos e pela fé cremos, né, que Jesus Cristo é Deus. A palavra de Deus dá testemunho, os céus e a terra dão testemunho de que Jesus é Deus. É interessante, né? Porque esta nossa fé não é uma fé sem evidências, é uma fé com evidências. Ok? Então, irmão Gilson, ele diz que se alguém vos trazer um outro evangelho, o evangelho se é Cristo, e eu pegar na pessoa de Cristo, tentar colocar uma outra coisa que não seja Cristo, que seja a honra para a glória de todo mundo, né? Eu estaria aqui a roubar a essência do evangelho. Estaria a roubar a essência do evangelho. Esta questão é interessante, irmão Fernando, que Paulo está a dizer assim: mesmo que nós mesmos. Ou seja, nós anunciamos este evangelho. Exato. Mas se nós resolvermos regressar... Trocar. Exatamente. Nós já passamos por ali, fundamos a igreja e estamos a anunciar o evangelho. Mas se em algum momento nós regressarmos a vós e resolver fazer alguma retificação, agora tenham-nos como anátemas. É uma forma de dizer que o que está dito, está dito. Está carimbado. Está selado. Vou-lhe convidar com esse verso 11 que diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Poxa. Exatamente. Irmão Gilson, é interessante aqui essa abordagem que Paulo faz, não é, aos Gálatas. Veja que se nós mergulharmos para aquilo que é o contexto histórico dos Gálatas, não é? Naquela altura, no primeiro século, segundo século depois de Cristo, vamos perceber aqui que houve já uma força, uma religião que procurava trazer um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E Paulo, nessas palavras que o irmão Gilson acaba de ler aqui, estava querendo mostrar que a palavra de Deus não sofre atualizações. Portanto, quando ele diz que ainda que nós mesmos, não é? Um de nós vier vos trazer outro evangelho, então seremos que anátemas. Mesmo que forem anjos. Exatamente, seja anátema. A Bíblia não sofre alterações, não sofre atualizações temporárias. Hoje sim, amanhã, olha, aquilo que dissemos ontem já não é. Não, a Bíblia é e será. E interessante, irmão Gilson, há um autor que fala sobre
o proto-gnosticismo, que ganhava força já neste tempo de Paulo. Eu estou a falar aqui de William Mons. Ele escreve sobre o proto-gnosticismo, que é uma religião que ganhava força neste tempo de Paulo. Então, por isso é que Paulo aqui justifica dizendo que, olha, este evangelho que eu vos trago não é de homens. Este evangelho é de Deus. E pegou muito bem, porque, veja, nós estamos a dizer que Paulo está a escrever para uma igreja que tinha muitos mestres que pretendiam tirar as pessoas do caminho do Cristo para apresentar qualquer outro argumento fundamentado em lógicas, em filosofias, fora da palavra de Cristo. Então está aqui bem o teu argumento a justificar que havia muitos outros mestres com outras visões. Exatamente. Tanto essa religião que William faz menção, que é o proto-gnosticismo, tanto ela fazia aqui uma mescla entre as filosofias gregas, o próprio judaísmo e algum miticismo. Portanto, traziam aqui certas doutrinas que faziam confusão na igreja. É contra estas doutrinas que Paulo também estava aqui a advertir e a lutar. Por isso é que ele começa severamente assim. Mas, Gálatas, admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tanto, quer dizer, parecia aqui que... Mas ele não escreveu feliz. Estava mesmo é verdade ele isso. Escreveu... Porque estes homens que chegaram ali com essas doutrinas, portanto, essa religião falsa, que já estava a tentar mergulhar no cristianismo, não é? Quer dizer, traziam doutrinas que com facilidade desviava os membros. E eles estavam já dentro da igreja. Corretamente. Irmão Fernando, é interessante que Paulo, quando escreve, ele estava em Coríntios e ele percebeu, por exemplo, desta apostasia que aconteceria, ou seja, estava a acontecer em Gálatas. E ele escreve mesmo nervoso. Veja, por exemplo, que está no verso 1 do capítulo 13, irmão Basílio, para tomar a palavra. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela graça da fé? Sois vós tão insensatos que tendes conhecido, ou que tendes começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Estão a ser insensatos, a abandonar a verdade. Seguir fábulas. É esta situação na qual se debatia, Paulo. Por quê? Porque Gálatas era uma igreja como aqueles meninos, ou seja, aquelas pessoas que, por exemplo, Jesus teve que fazer menção das 4 sementes que são lançadas, irmão Gilson. Você lança a semente, por exemplo, aquela que foi lançada entre espinhos, e aquela que foi lançada, por exemplo, como é que eu chamo? Na estrada, e vieram os pássaros e comeram. Eu acho que a Gálatas, sim, a parábola, por exemplo, das sementes, Gálatas se assemelha muito a esta que realmente foi lançada no caminho e as aves vieram e tomaram. Por quê? Porque eles estavam exatamente com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, por exemplo, até que passar para a igreja de Gálatas e até que firmar os cristãos que ali existiam, tinham recebido tudo quanto é doutrina. Mas é interessante que eles creram mais nos falsos profetas do que na palavra originária divina, né, de Deus. Quer dizer, eles acabaram dando mais crédito nos falsos profetas. E eu penso que esta foi a situação em que Pedro também adverte-nos, não só advertiu na igreja que vivia, ou seja, na igreja primitiva, né, apostólica, mas também ela adverte para os nossos dias. Veja conforme, por exemplo, ele escreve em 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Também houve entre o povo falsos profetas. Talvez ele esteja se referindo dos Gálatas também, né? Como entre vós haverá. Ele coloca isso no futuro. Também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, irmão Gilson, eles deixam claro aqui que a negação de Jesus significa automaticamente perdição. Pois. E o que é que eles estavam exatamente a tentar pregar? O que é que esses mestres judaizantes estavam a tentar fazer? Pois. Negar a Cristo e, por consequência, introduzida,
querer levar as pessoas a princípios judaizantes, ou seja, Correto. que o Cristo não é Salvador e Exatamente. que a salvação não é pela fé. Portanto, a salvação deve continuar a ser pela lei. Nós, os judeus, negamos a Cristo e devemos ser salvos pela lei. Veja como é que Paulo vai trazer este debate aqui, porque o grande debate aqui com a igreja de Gálatas é isso mesmo. Os mestres judaizantes pretendiam trazer as pessoas à negação, à fé em Cristo, que é a verdade que Paulo estava a pregar, que a salvação era pela fé, e eles queriam simplesmente querer continuar na ideia judaica de que a salvação deve ser pelas obras e pela lei. Veja o texto como, por exemplo, diz o texto, o capítulo 3, versos 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo-os pelas obras da lei ou pela graça da fé? Aquele que está a vos dar, vou repetir isso, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, ele está a fazer isso pelas obras da lei ou está a fazer isso pela fé? Então ele vai introduzir aqui o verso 6, Abraão. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, o grande debate aqui é fé e lei, outra vez mais, que é aquele debate Fé e obra, fé e obras, né? Ou fé e lei. Exatamente. Fé e lei. Graça no Antigo Sim. Testamento, graça no Novo Testamento. Sim. Pois. Então, a questão aqui é aquele mesmo debate do Antigo Testamento. E este debate é atual. Não é? Nos dias atuais também o debate prevalece. Mas afinal somos salvos pela fé ou somos salvos pela lei? É esse debate que está aqui em Gálatas. Então Paulo vai trazer novamente mas é importante continuarmos a falar sobre a importância da lei nessa perspectiva para depois entrarmos para a importância da graça. Paulo está aqui a apresentar que a salvação é pela graça. E é isso que os cristãos têm que saber, que de facto a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, e tanto é que ele traz aqui a reflexão de Abraão. Pois, Abraão é um grande testemunho, e há pessoas hoje que pensam que a graça somente acontece no Novo Testamento, e as pessoas no Antigo Testamento eram salvos pela lei. Tanto é que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, então ele aboliu a lei para dizer que agora somos salvos pela graça. Mas é interessante que Paulo vai trabalhar esta temática aqui no livro de Gálatas, porque veja conforme ele vai dizer no versos 11. E é evidente que nela, ou seja, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, disse Paulo lá em Hebreus. Então, ele aqui traz a ideia de que a fé em Cristo Jesus, veja que Paulo, por exemplo, ao falar da lei, ele vai dizer que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo. Então a graça, quem é a graça? A graça é uma pessoa, é Cristo. Se Cristo é a graça, a lei não justifica absolutamente ninguém. Claro, se eu, por exemplo, o salário do pecado é a lei. O que é o pecado? De acordo com 1 de João, pecado é a transgressão da lei. A lei não me justifica, a lei me mostra o quanto eu pequei. Né? Porque a lei vai me dizer, tal conforme Paulo diz, que eu não saberia se matar é pecado se a lei não dissesse não matarás. Então, a lei só vai me mostrar o pecado que eu cometi. Logo, eu preciso aqui agora da graça para me libertar desta condenação que ele traz no versos 9. Porque diz que todo aquele que viver, né? Ou seja, os que vivem sobre as obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, eu percebo aqui que nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós somos salvos pela fé manifestada em Cristo Jesus, que nela é traduzida em graça. Ou seja, a minha fé que manifesta-se em Cristo Jesus, a graça é um ato merecido. Eu não mereço a graça de Cristo. Mas, irmão Gilson, Jesus Cristo diz que pelo meu sangue vertido na cruz, os vossos pecados estão perdoados. Ora, eu não fiz nada para ter que merecer este pecado. Logo, a graça está aqui. Né? Eu transgredi a lei de Deus.
Jesus Cristo me dá a sua graça para dizer que os teus pecados estão perdoados. Então isso é graça. Havia muitos advogados da lei naquele tempo, não é? Epá, a salvação é sempre pela lei, a salvação tem que ser pela lei. Há muita advocacia pela lei. E punha-se o Cristo, não é? De parte, e Paulo essa carta aos Gálatas é bastante enfática nesta questão da defesa da fé. Veja, por exemplo, aqui o capítulo 3, né? Versos 10 e 11, diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Correto. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ou seja, maldito aquele que não permanecer todas as coisas. Então, permanecer na lei não é coisa fácil. O versos 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Portanto, é interessante esta questão sobre a graça. Exatamente, interessante, irmão Gilson. E Paulo aqui quase que esgota, né, este assunto entre lei e graça, lei e graça. E veja que se nós lermos os textos fora do contexto ou não conseguirmos perceber a abordagem que Paulo quer nos trazer aqui, cometemos o erro de dizer que a lei já não é válida. Veja, Paulo, aqui mesmo no livro de Gálatas, estava aqui a procurar um texto. Ok, veja, no capítulo 5, o versículo 22, ele volta a falar sobre a lei. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Portanto, o indivíduo que obedece, ou seja, que está transformado ao ponto de manifestar estas virtudes do Espírito Santo, não é? Que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, e contra isso não há lei. E lembra-me aqui aquela abordagem que se tem usado muito quando se diz que estar debaixo da lei, não é? Tanto estar debaixo da lei, estar sobre a lei. Veja, está debaixo da lei todo aquele que não tem os frutos do Espírito Santo. E Paulo volta a falar isso quando escreve para Timóteo. É interessante aqui esta abordagem que Paulo faz a Timóteo quanto à lei. Ele diz: por que foi então acrescentada a lei? O capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Veja só. Ele começa a dizer assim: a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ela é boa se utiliza de modo legítimo. O verso 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Portanto, quando você se opõe à sã doutrina, a lei é que vai te dizer: olha, você está fora do caminho. E estás morto. Estás morto. Porque quem está fora do caminho está em pecado. Assim mesmo. E a lei vem para cobrar o preço da transgressão a si. Exatamente. Portanto, pecou, merece morrer. Merece morrer. Por isso é que Paulo vai dizer que todo aquele que esperar salvação por via da lei está morto. Está morto, porque a lei não vai lhe salvar. A lei só vai mostrar que está em pecado. Está em pecado. E veja, irmão Gil. De outra sorte, sem lei também não saberíamos se não invocar o nome de Cristo, você está perdido. Olha a coisa interessante. Se você não conhecer a relevância da lei no plano da salvação, você não vai saber a importância da graça. Para que a graça? Não é? Vamos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Sim, mas quem te fez saber que você é pecador? A lei. É a lei. E se ela não existir e te dizer que você é pecador,
Precisas da graça para fazer o quê? Logo, se a lei não existir, também não há pecado. Também não há Se pecado. não há pecado, não precisa de Salvador. Exatamente. E veja conforme, por exemplo, todos aqueles que anulam a lei, anulam até a pessoa de Cristo. Exatamente, anula Cristo. Anula Cristo totalmente, porque se você retira a lei, irmão Gilson, calma, quem é que vai te guiar a Cristo? Uhum. E se Cristo diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, no versos 12, aqui diz que assim e assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quer dizer, quem dá a lei é Cristo. E veja que quando você ignora a lei, eu gosto muito do livro de Provérbios porque nos dá a perceber aqui alguns itens, irmão Gilson, que eu gostaria de ler. Porque aqui diz assim, quem ignora a lei acaba... aqui diz assim, eu até vou mesmo ler. Provérbios capítulo 28, versos 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Significa que nós que guardamos a lei, como fundamento das nossas doutrinas, né, cristãs, acabamos pelejando contra todos aqueles que não guardam a lei. Dali é que o adventista do sétimo dia acaba sendo visto como alguém que está na contramão do mundo. Claro, porque ele guarda a lei como doutrina. As outras entidades, ou seja, as outras denominações religiosas, por assim dizer, não têm a lei como doutrina porque aboliram a lei. E ao acusarem que Jesus Cristo aboliu a lei, logo vão colocar-se como opositores àqueles que guardam a lei. Dali é que o salmista já vai deixar isso bem claro. Veja conforme Deus deixa bem claro. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Dali é que todo aquele que deixa por exemplo, guardar a lei, acaba confundindo-se na doutrina e adora os homens. Vamos ver como é que Paulo vai trabalhar isso. Pois. Em Gálatas 5, versos 13 e 14, ele nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Pois. Fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o facto de vocês terem sido chamados para a liberdade não significa que vocês devem satisfazer as vontades da carne. Em outros termos, não significa que vocês devem andar contrários à lei. Porque sois salvos pela graça. Pela graça. Não. Sois salvos pela graça mediante a fé, mas não para serem libertinos. Versos 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Paulo, neste versículo, está a dizer que toda a lei se cumpre ao amar ao próximo como a si mesmo. E foi o que disseram a Jesus. Qual é o grande mandamento? E Jesus diz, olha, o primeiro grande é amarás a Deus acima de todas as coisas. O segundo grande mandamento, não inferior, mas semelhante a este, é amarás ao próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus estava a chamar-nos a atenção para as duas tábuas de pedra que Moisés foi buscar, não é? A primeira parte que continha os 4 mandamentos, que se referem à relação do homem com Deus, e a outra tábua de pedra onde tinha os 6 mandamentos que fazem referência à relação do homem com o seu próximo. Portanto, uma relação transversal com o próximo, uma relação vertical que é do homem com Deus. Então, amar ao próximo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, você está a cumprir a lei. Porque quem ama a Deus guarda os primeiros 4 mandamentos da Bíblia, né? Não ter outros deuses, não fazer imagens, não carregar o nome do Senhor Deus em vão, ou não tomar o nome do Senhor Deus em vão, e lembrar-se do dia de sábado. Fazendo isso, está a cumprir os 4 mandamentos. E amar ao próximo é o quê? É o preceito do honrar o pai e a mãe, não é? Honrar os pais, portanto, o não matar, o não adulterar, o não cobiçar, o não mentir, não é? E o não furtar. Portanto, estes são os preceitos que denotam o nosso amor ao próximo. Então, Paulo vai dizer aqui no verso 14, portanto, que porque toda a lei se cumpre nisso. Nós somos, de facto, salvos pela graça, mas não para anular a lei. É o que Paulo está a dizer aqui. Mas às vezes é engraçado, o irmão Fernando vai já pegar aí. Agora, só não é cristão, na Bíblia, segundo os ditames da Bíblia, não é cristão aquele que prega que a salvação é pela lei. Também não é cristão aquele que diz somos salvos pela graça para anular a lei.
Para ser cristão tem que ter os dois. Tem que ter os dois, quer dizer, um completa o outro, né? E é interessante também, irmão Gilson, quando nós dissemos que é interessante é porque chama mesmo muita atenção, aí em casa é melhor prestar muita atenção. Veja que em Marcos capítulo 10, além dessa abordagem que o irmão Gilson faz, né? Porque veja que quem anula a graça não é cristão, quem diz que anula a lei também não é cristão. Então, onde é que nós nos colocamos? Claro, aqueles que guardam os mandamentos de Deus é que devem ser considerados como, ou seja, são chamados como filhos de Deus, biblicamente falando. Agora, Jesus, por exemplo, ao responder, se eu perguntar ali em casa, por exemplo, quem quer ser salvo? Bem, todo mundo talvez ali em casa já levantou as mãos. Eu também quero ser salvo. Mas a pergunta é, como nós, por exemplo, lidamos com a lei de Deus? Porque a norma é que qualquer nação tem uma constituição, tem lei, irmão Gilson. Só mesmo no céu é que querem anular a lei. Quer dizer, Deus é que inventou a lei. Mas querem anular a lei para viver no céu. Não é possível, não é possível. Veja que em Marcos capítulo 10, no verso 17, diz ali do mancebo rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. E Jesus, veja, vai lhe responder: Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei, desde a minha meninice. Esse era alguém que ele pegava a lei como ponto de salvação. E Jesus vai fazer uma correção. Tá bom, se já guardas a lei, então significa que conheces os ditames da lei. Vende tudo quanto tens e me segue. Qual é a resposta deste cidadão? Acabou deixando a Cristo. Logo, o ama o teu próximo como a mim mesmo. Não faz sentido aqui neste, por exemplo, que pegava-se na lei como ponto de salvação. Não confiou naquele que deu a lei, que é Cristo. E veja que acabou perdendo a salvação, irmão Gilson. E veja que Jesus disse: quem quiser ser salvo, em outras palavras, né? Guarde os mandamentos. Esta é uma resposta que veio da boca do próprio Deus. Sim, Senhor, como é que eu faço para ser salvo, para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. É a resposta direta de Deus. Agora, como é que eu posso ser salvo? Não, anula a lei e simplesmente vai e depois, pela graça de Cristo, você será salvo. Não existe isso aqui. E é um bom diálogo isso, porque a Bíblia também vai dizer, em outro momento, por exemplo, quando você lê Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que num ponto vai dizer assim: quer ser salvo? Sim, guarda a lei. Serás salvo. Está certo. Quando você chega no outro ponto, o que é que devo fazer para ser salvo? Creia em mim e seja batizado. Creia no Senhor Jesus e seja batizado e serás salvo. Mas então nós somos salvos pelo quê? Pelo por batismo. Guardar os mandamentos ou por crer no Senhor Jesus? Somos salvos porque via. Uma estrofe chama a outra. A Bíblia vai ser interessante aqui. Está nos chamar ao debate, no sentido de que, na ausência de um, você não é salvo. Exatamente. Portanto, quer dizer, e veja que, irmão Gilson, as pessoas buscam sempre algumas palavras de conforto para que vão ao inferno com consciência limpa, né? Trazem sempre aquela palavra dizendo que, olha, isso não salva, não é? A guarda dos mandamentos não salva. Está correto, não salva, não é? Está bem correto. Sim. 100% correto. 100% correto. Mas só que Jesus também não salva o transgressor. Exatamente. Quer dizer, o inverso também vale. Portanto, Jesus aqui afirma que quem não for batizado, este não vai entrar no reino dos céus. Então, podemos também dizer que batismo não salva. Porque quem salva é Cristo. Mas se você não for batizado, também não será salvo. Então, são aqui algumas condições que os céus estabeleceu para a salvação. Vamos então olhar para uma situação. Que a graça não é conforme nós estamos a analisar. Houve um bandido. Ou seja, não é conforme as pessoas analisam. Certo. Isso é que está correto. Exato. Houve um bandido que foi crucificado no dia em que Jesus também foi crucificado para a nossa salvação. Certo. E então ele, não guardando os mandamentos, nem tendo sido batizado, recebeu de Jesus a promessa de que estará no paraíso. Certo. Agora vocês têm problemas sérios. Para resolver. Mas é simples resolver essa situação. Ele estava diante da lei, Não guardou que mandamento. é Cristo. E o Espírito Santo diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Está garantido aqui salvação para que o ladrão na cruz está. Não foi batizado? Não foi.
Mas como, por Não guardou os exemplo... mandamentos também não. Agora imagine que ele, por exemplo, ao ter que reconhecer Jesus como seu único e bendito Salvador, acaba renunciando à sua vida anterior, à antiga vida. Ele passa a ter uma experiência de uma nova vida. Por quê? Quando nós recebemos, porque veja que quem crer e for batizado, só lhe faltou o batismo, ele já creu em Cristo. É aquela tal situação de que a pessoa creu em Cristo, marcou a data do seu batismo, só que morre antes do batismo. Será que essa pessoa será salva? Será. E como Jesus, por exemplo, vai resolver esta situação? Bem, para aqueles que, por exemplo, leem o livro Grande Conflito, que foi distribuído no mundo todo, e que muitos têm ali em casa, Ellen White fala, por exemplo, no capítulo onde fala sobre a segunda vinda de Cristo. Diz que na segunda vinda de Cristo, Jesus irá resolver essas situações todas. Primeiro, ninguém vai se cumprir a promessa que ninguém vai ao céu sem ser batizado. Então, muitos serão batizados na trajetória da terra para o céu. Ok? E neste batismo, veja que a viagem daqui para o céu, quer dizer, para os anjos é um segundo e tal. Mas para nós vai demorar 7 dias. Esses 7 dias, da forma que Ellen White, por exemplo, vai descrever, é exatamente para desfrutarmos aqui a beleza da grande criação divina. E é importante também, irmão Gilson, dizer que o batismo que será ministrado é simplesmente para aqueles que não creem, ou seja, não foram a tempo de ser batizados, mas creram em Cristo Jesus. Porque senão há quem vai pensar que bebê morreu a beber, a beber bebidas alcoólicas, claro, e morreu, por exemplo, a prostituir-se, e que quando Jesus vier, então vai resolver o problema dele num abrir e fechar de olho. Não, não é aquilo que Paulo vai dizer, que seremos transformados num abrir e fechar de olho, mas não aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus. Exatamente, mas também há outro argumento, irmão Gilson, que nos pode facilitar a compreender este assunto que foi colocado sobre na cruz. Exatamente. Portanto, a lei é como ela é a norma que regula o relacionamento do salvo com Deus. Correto. Portanto, você vem a Deus como está, aceita esta aliança por intermédio do batismo. Só que vai existir aqui um normativo que vai regular o relacionamento entre Deus, que ofereceu a graça, e aquele que recebeu a graça. Portanto, este elemento é a lei. Você veio a Cristo, vai ter que deixar de beber, vai ter que deixar de se prostituir, vai ter que deixar tudo. Então, vai deixar de ser idólatra. Exatamente. Vai adorar a Deus no dia que orienta. Exatamente. Vai deixar de ser adúltero, vai deixar de mentir, Exato. de matar, Assim mesmo. de roubar, de desonrar pai e mãe, vai deixar de cobiçar, vai deixar de cobiçar. Está a cumprir a lei. Exatamente. Portanto, para você andar com Cristo, você deve obedecer este regulamento. Agora, o jovem ladrão na cruz, não é? Portanto, não teve mais tempo de poder viver na graça. Não é? Portanto, a graça lhe foi oferecida. Aquele que recebeu mesmo bem a graça. Quer dizer, viver na graça implica obedecer à lei. Certo. Portanto, a lei é que vai te... Pronto, só não teve tempo de demonstrar então isso. Exatamente. Mas eu tenho a plena certeza que do jeito que ele, por exemplo, faz a repreensão no seu amigo e recebe a Cristo como seu Salvador, ele teria mostrado claramente coisas diferentes se lhe desse essa oportunidade. Há um português aqui bastante interessante. Pois. É que o gatuno, né, lá na cruz, se pediu perdão a Jesus, é porque ele estava a reconhecer que era transgressor da lei. Exatamente. Corretamente. E considerando que, sendo transgressor da lei, você é automaticamente pecador e, como tal, merece o salário do pecado, que é a morte, com este ato de reconhecimento de que era pecador, ele estava igualmente a reconhecer que a lei continua sendo válida. Ele estava igualmente reconhecendo que a lei não poderia ser anulada. Ele estava igualmente reconhecendo que pela lei ele estava a ser mortificado. Ele estava a reconhecer que pela lei estava a receber a punição. Então, se ele em algum momento reconhecesse ou entendesse que a lei estava inválida, ele não precisaria de pedir perdão a Jesus, porque já não havia nada, nenhum instrumento que lhe condenasse. Não é verdade? Era simplesmente dizer, olha, Jesus, estás a morrer aí, ok, valeu, boa morte. Eu não sou pecador porque não existe lei nenhuma. Mas como ele mesmo sabia que a lei era vigente,
que a lei não era nula e, portanto, iria ao inferno por força da lei, porque ele iria ao inferno, diga-se, por força da lei. Era a lei que ele estava a mandar para o inferno. Agora, se ele pedisse a lei para que ele tirasse do inferno, a lei não tem poder de tirar alguém do inferno. A lei tem poder de enviar as pessoas para lá, porque as pessoas não conseguem cumprir lá como devia ser, não é? Agora, a lei tem poder de mandar as pessoas para lá quando as pessoas cometem erro, transgridem. O único que tem poder de ir buscar as pessoas do inferno para o céu é Jesus. Então é por isso que o homem disse, olha, Senhor, eu reconheço que sou pecador, agora preciso da sua graça. É esse momento que tens que entrar em ação. É como se tivesse que dizer, pronto, é o seu minuto de ação. Então Jesus diz, ok, a lei te condenou, mas agora o que é que tu dizes? E o gatuno diz, eu estou arrependido por ter transgredido a lei. Agora peço socorro a ti. E Jesus diz, por teres reconhecido que pecaste por causa da transgressão à lei, então eu te salvo por este ato de reconhecimento que você é pecador. E é interessante que ele vivia no tempo de Cristo, vivia no tempo de Cristo e muitas vezes talvez já ouviu Cristo também até que pregar, porque ele ao dar testemunho que este homem nada fez, né? É porque ele já ouviu muitas vezes Cristo pregar, mas mesmo assim continuou na sua vida ainda de malandrice, roubar e tudo mais. Mas, irmão Gilson, a confissão dele de pecado, tal conforme disseste muito bem, demonstra claramente que a lei cumpriu com o seu papel, que está descrito em Gálatas capítulo 3, versos 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E aqui o gatuno na cruz exerce exatamente a sua fé em Cristo Jesus. Quando vieres do teu reino, veja que ele mal talvez percebia a situação, mas já ouviu falar do reino, porque se ele diz, Jesus, quando vieres no teu reino, por isso é que eu disse que ele já ouviu muitas vezes Jesus a pregar, lembra-te de mim. Quer dizer, como um pecador qualquer, pede a graça de Cristo, e Cristo disse que todos aqueles que vierem a mim, nunca os lançarei fora. Então, Jesus o recebe como alguém que carecia também da graça maravilhosa de Cristo. Ele beneficiou-se. É isso que o Evangelho está a nos dizer hoje, irmão Fernando. Todos nós hoje, é melhor que reconheçamos que estamos, se estivermos a andar contrários à lei. Hoje. A Bíblia nos convida a fazermos uma reflexão sobre esse assunto. Não legalizar o pecado sob pretexto de que a lei foi anulada, mas reconhecer que ao transgredir algum ponto da lei, nós estamos a descumprir a vontade de Deus. E então somos chamados a fazer o quê? A reconhecer que estamos a andar mal e precisamos voltar aos caminhos do Senhor, guardando toda a lei e pedindo perdão a Jesus, não é verdade? Por conta dos pecados que nós já cometemos. A Bíblia nos convida a reconhecer o nosso pecado, voltar para Cristo, que nos perdoe dos nossos males, e procurar cumprir todas as prerrogativas da lei. É isso que o Evangelho está aqui a dizer e a convidar-nos. Tiago capítulo 2, versos 9 e o versos 10 diz o seguinte, ou seja, já vou ler até o primeiro verso 8, depois leio o versos 10, e aí em casa podem ler todo o capítulo. Tiago a resolver a situação de que todos aqueles que guardam a lei e tropeçam num só ponto, por exemplo, são culpados de todos, né? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Versos 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E aqui é engraçado que as igrejas todas que dizem e defendem que a lei foi abolida, quando tu perguntas, na vossa igreja matar é pecado? Matar é pecado. Adulterar é pecado? Não, mas como é que adulterar não vai ser pecado? Roubar é pecado. Roubar é pecado, mas roubar também é pecado. Como ainda? Então, de onde vocês tiram, por exemplo, que matar é pecado, roubar, adulterar é pecado? Se a lei está anulada. Se a lei está anulada. Não, isso está escrito na lei. Claro, é lá também onde está escrito, ou seja, lembram-te do dia do sábado para o santificar. Então, hoje, irmão Gilson, quando se diz que a lei foi abolida, e se tiver ali, por exemplo, alguém a me ouvir, sabe claramente que está a se falar simplesmente de único mandamento. As pessoas não querem anular a lei, só querem anular o sábado. Só um ponto da lei que querem tirar. E o sábado é que é o sinal de Deus entre Deus e os homens, aqui é o capítulo 20, versos 20. E se você anula o sábado, tira, por exemplo, o sábado, você acabou anulando tudo, até a criação, até a tua existência, você já não existe, porque o sábado é que nos mostra
mostra de como Jesus, por exemplo, criou o mundo em 6 dias e o homem foi feito no 6º dia e guardou o santo sábado no 7º dia. Então, ali é onde Deus coroa a sua criação. E se você retira o sábado, irmão Gilson, você acabou estragando tudo. Por isso é que Tiago vai reforçar essa ideia. Quem tirar uma só lei ou um só ponto acabou sendo transgressor de toda a lei. Irmão Fernando, vai já falar, vai ter 30 segundos. Deixa-me só ler aqui alguns versículos rápidos que Jesus orienta. Muito bem. João 14:15 diz o seguinte, João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus está a dizer isso. Agora João 15:14 diz o seguinte, João 15:14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus não está a anular a lei. Vamos ler Apocalipse, não é? Exato. Apocalipse 12:17. Vamos lá ver o que diz Apocalipse 12:17. Rapidamente abrir a Bíblia. Esse som do folhear da Bíblia é agradável para que os ouvintes tenham noção que é exatamente com a Bíblia que nós falamos. Se está escrito, a gente crê. E o tempo já lá se foi, mas vamos lá. Apocalipse 12, não é? 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Portanto, o Apocalipse está a dizer que a igreja de Deus tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos. Exatamente. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Maranata.